Márcio Braz, né, para fazer uma palestra sobre tanto o título, né, de Governança a Serviços Digitais, o que mudou e o que precisa mudar na TI pública. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu vou pedir licença aqui para quebrar um pouquinho o protocolo com vocês, porque, já confessando, eu sou um cara muito ansioso, por natureza, e quando eu vou falar em público eu fico mais ansioso ainda. Então, eu gosto de andar, para que assim eu vou cansando um pouquinho o bichinho da ansiedade aqui, vou ficando mais tranquilo e vou podendo fazer um bate-papo mais agradável com vocês. Se eu começar a correr aqui, vocês vão, pelo menos, entender o que está acontecendo. Bem, outro dia eu estava pensando, faz 10 anos que eu cheguei a Brasília. Né? São 10 anos que eu estou atuando no Serviço Público Federal. Né? Completou-se esses 10 anos esse ano. E eu me lembro muito bem o dia que eu cheguei em Brasília, o dia que eu me mudei para cá, era 27 de junho de 2006, 2 dias depois eu ia tomar posse na CGU. E eu lembro porque foi o dia que o Brasil jogou com Gana na Copa do Mundo, né? Ronaldo Fenômeno ainda jogava, fez gol, e eu estava num restaurante beira de estrada, em Itumbiara, e pude ver ali, pelo menos acompanhar parte do jogo da Copa do Mundo. E eu lembro muito claramente que quais eram os meus desejos, ou era a minha motivação para sair. Eu morava em Curitiba, né? Essa motivação para eu vir para Brasília, né? Largar toda a minha família, né? Deixar para trás e vir para cá. Tinha 2 motivações muito importantes. A primeira era melhorar de vida, né? Ter um emprego melhor, ganhar mais, né? Ter uma condição, um trabalho talvez que tivesse maior valor. E a segunda, talvez muito mais importante, era deixar de passar frio. Né? Eu passava frio demais em Curitiba. Né? Morei 10 anos de Curitiba, e quem já passou por lá sabe o quanto é frio em Curitiba. No inverno é frio, no outono é frio, no verão também é frio de manhã. Né? Então, você passa frio o ano inteiro. Então, todo mundo acha gostoso, né, dormir com cobertor, o ar-condicionado ligado, né? Você está de férias ou quando está em casa, é gostoso. Agora, em Curitiba, não era raro eu ter que dormir com 3 ou 4 cobertores. Primeiro, porque as nossas casas e apartamentos não são tão preparados para o frio assim. Então, não sei quem já experimentou dormir com 4 cobertores, você sempre acorda com uma dor nas costas lascada, porque você está com aquele peso todo nas costas. Então, foi muito bom, eu adoro o clima de Brasília. E são 10 anos. Então, são 10 anos que também permitem a mim fazer uma reflexão sobre no que eu atuei, no que eu pude trabalhar ao longo desse tempo. E 8 anos eu trabalhei, eu estou no TCU, na CEFT, que também está fazendo 10 anos, esse ano. E, ano passado, nós mudamos, né, fizemos uma mudança no nosso marco, nosso referencial estratégico, e também foi uma oportunidade de fazer um balanço, né, acompanhar o que aconteceu na TI ao longo desses 10 anos de criação da CEFT. Então, a primeira reflexão é que, em 10 anos, muita coisa mudou. A gente avançou muito em 10 anos. Vocês avançaram muito em 10 anos. Então, sempre antes da gente dar um próximo passo, é importante a gente celebrar, comemorar as conquistas, verificar que a gente, sim, avançou, e, a partir daí, poder começar a planejar os próximos saltos e os próximos passos. Meu slide sumiu, alguém pode... Ótimo. Então, só para lembrar algumas coisas que aconteceram nesse tempo. Né? Tivemos a criação da carreira dos ATIs, né, no setor público federal, temos estratégias gerais de segurança da informação, tivemos estratégias gerais de TI, agora temos uma estratégia de governança digital. Os órgãos governantes superiores passaram a atuar de maneira mais concreta, STI, CNJ, os conselhos na Justiça, enfim, vários órgãos estão atuando, né, na área de segurança, o GSI. Temos um processo de contratação que ainda é muito criticado, que ainda pode melhorar muito, mas é um processo de contratação, sem dúvida, muito mais maduro do que aquele que a gente tinha há 10 anos atrás. Se nós discutimos o mesmo processo, nós podemos conversar sobre ele, sobre as suas qualidades, os seus defeitos, e, em cima deles, a gente tem uma base comum, né, coisa que a gente não tinha 10 anos atrás. A lei de acesso à informação foi uma conquista da sociedade, foi uma lei que caiu no gosto popular e que hoje a sociedade não quer mais abrir mão, um outro avanço que também tivemos. O Departamento de Segurança da Informação começou a tratar e trabalhar a questão de segurança em âmbito transversal.
A STI, né, agora, né, a transformação da Secretaria de Logística, temos uma unidade central dedicada à tecnologia da informação. Tivemos a unificação do padrão unificação do padrão de comunicação, né, com a sociedade. Os nossos portais hoje têm uma identidade visual semelhante. Começamos a discutir a abertura de dados. Governo aberto também já é uma realidade, é um passo, né, alguns indicadores, como o próprio ministro mostrou, mostram que nós estamos avançando nesse sentido. Pregão eletrônico se consolidou durante todo esse tempo. Acho que, não sei, o Rui talvez tenha os números, seriam 90% das contratações são feitas por pregão eletrônico, seria isso? Por aí? Ele não quer me desmentir, mas acho que eu errei o número. Bem, redução de dependências em relação a algumas empresas, em relação a alguns fornecedores, SEI, o processo judicial eletrônico na Justiça, a governança de TI passou a ser um tema em que todos também abraçaram, começamos a discutir, é exigido nos concursos, os nossos serviços públicos começaram a chegar nos smartphones e na mão do cidadão. Tá legal? Então, temos, sim, muita coisa a comemorar. E uma parte dessas transformações também se deve a uma mudança de mentalidade. A gente começou a planejar e organizar melhor as nossas ações. E olhem os números, né, abrindo aqui com ineditismo para vocês, a gente saiu de um patamar de 37% de organizações no setor federal fazendo planejamento para quase 80% agora em 2016. Então, de cada 10 organizações, 8 já está trabalhando no planejamento de TI. Essa é uma conquista da qual a gente também não pode abrir mão e que a gente tem que se orgulhar. Então, em primeiro lugar, parabéns a todos vocês por se engajarem nisso e fazerem essa transformação. Esse foi um salto que, com certeza, não foi tranquilo e não foi simples, né, na vida de todos nós. Mas, como é próprio da característica humana, a gente está sempre olhando para frente. E nós, na CEFT, também estamos atuando em alguns outros assuntos e realizando novas fiscalizações em temas emergentes. Trouxe esse slide apenas para trazer alguns assuntos que vocês podem ficar de olho, acórdãos que vão sair em breve em relação a trabalhos que já estão em execução, alguns em fase de finalização. O perfil de governança de TI, né, o 5º levantamento desse ano, que vai publicar todas as suas informações. A gestão das empresas públicas, nós estamos promovendo uma mudança na forma como a qual a gente avalia as empresas públicas. Então, o acórdão que foi julgado nessa terça-feira das contas do SERP de 2014, ele já muda, né, já dá um outro formato de avaliação. Eu vou falar um pouquinho depois para vocês. A política de dados abertos, em breve, né, o Rafael vai comentar um pouquinho sobre esse trabalho no segundo painel. Vai sair também o resultado desse trabalho. O acompanhamento contínuo das licitações, que foi citado de manhã, né, o acompanhamento preditivo e com utilização intensa de analíticos para identificar riscos. A fiscalização de todos os portais de transparência das empresas estatais, Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, também uma outra grande fiscalização, e uma grande auditoria no provimento de serviços digitais, que buscou analisar quais eram os viabilizadores, quais eram os desafios para que a gente possa avançar no provimento de serviços ao cidadão. Então, são todos trabalhos que eu só gostaria de lembrar que, né, em breve, talvez nesse ano ou no comecinho do ano que vem, deve estar saindo o julgamento de vários desses trabalhos, vocês podem acompanhar se desejarem. Bem, então eu trouxe aqui uma relação de, acho que são 9 pontos que eu gostaria de frisar, né, nessa tarde, ou trazer para o debate com vocês. E o primeiro deles é que eu gostaria de abordar é que gostaria que ficasse muito claro, né, pelo menos a partir da minha exposição, da minha leitura, é que a gente está falando de coisas diferentes quando a gente discute governo eletrônico e governo digital. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter clareza que governo digital não é a mesma coisa que governo eletrônico. E isso por uma série de características que vem sendo estudada, que vem sendo discutida ao redor do mundo, não é invenção nossa, né? Isso se discute, essa evolução, esse amadurecimento no provimento de serviços, ele acontece em nível internacional, e são uma série de nuances e características que marcam essa diferença. A primeira é que governo eletrônico foi tornar eletrônicos ou colocar pelo meio online aqueles serviços tal qual eles eram feitos no ambiente tradicional. Então, nós informatizamos aquilo que já estava sendo feito. Enquanto o governo digital exige, necessariamente, um repensar da forma como a gente entrega serviços.
é um repensar dos processos, é integração de processos, é proporcionar ao cidadão uma visão única, né, na sua relação com o Estado. É esconder, né, todas as nossas separações, né, as nossas dificuldades, as nossas caixinhas, desse relacionamento com o cidadão. É facilitar, é ter foco, né, na simplicidade na entrega do serviço. Essa é a principal característica, a principal mudança que a gente dá quando a gente avança de um ambiente de governo eletrônico para governo digital. E por que isso está acontecendo? Em grande parte, porque as sociedades estão se tornando digitais. Já foi aqui amplamente discutido, eu não vou retomar isso. Então, as expectativas mudam. As pessoas esperam mais do setor público, né? Os cartazes, as reclamações, os memes, eles acontecem com maior frequência. Então, se vocês observarem essa pesquisa da CNI, entre os serviços públicos mais bem avaliados está o fornecimento de água e fornecimento de energia elétrica. E eles não passam de 50% na avaliação de qualidade por parte das pessoas. Em vermelho, talvez duas das nossas grandes dificuldades, que é a segurança pública e saúde pública. Em amarelo, me chamou muita atenção, quase próximo de segurança e saúde, está o atendimento nas repartições públicas. Olha a percepção que as pessoas têm, né, da qualidade da nossa entrega, da nossa relação com as pessoas. Na pesquisa TIC Domicílios, 42% dos internautas entrevistados disseram que é difícil conversar com o governo por meios eletrônicos. Eles alegam dificuldades e que é complicado. Então, isso exige de nós um repensar e uma mudança na forma como a gente está entregando serviço. Para trazer um exemplo, a Austrália é um dos países que tem avançado nessa questão do governo eletrônico. Eles têm um portal chamado MyGov. Esse já não é o portal, já não é a versão atual daquilo que eles estão chamando de governo digital, ele já é a versão anterior. Mas esse portal MyGov, ele já unificava em um único ponto todas as interações do cidadão australiano com o governo. Então, tinha uma única local para se fazer a autenticação, e, a partir dessa autenticação, o cidadão australiano poderia ter o acesso a serviços públicos de várias agências. E esses serviços estavam integrados entre si, de forma que a pessoa não precisasse ficar caminhando de organização em organização. Então, ele tem a concepção de uma integração não só de plataforma ou de tecnologia, mas também de processo entre as organizações. Então, esse é apenas um exemplo. Mas a Austrália não está sozinha. A OCDE fala em governo digital, a ONU fala com outro nome, ela fala Whole of the Government, no âmbito de governo eletrônico, mas ela também se refere a governo digital. Coreia, Reino Unido, Nova Zelândia, Israel, Estônia, enfim, né, grande parte dos países mais avançados estão mudando a sua abordagem em relação ao provimento de serviços digitais. Para que a gente possa dar esse salto, muitas das maneiras que nós encontramos para entregar serviços eletrônicos precisam ser repensadas. A primeira delas é a forma como a gente constrói soluções e como nós entregamos processos ou serviços ao cidadão. A visão de que a gente pode se dar o luxo de fazer isso de maneira isolada, né, em silos, de maneira vertical, ela precisa ser modificada no âmbito do governo digital. Isso não é simples, né? E mesmo países mais avançados que a gente, mais desenvolvidos e com mais recursos, têm dificuldade de promover a interação entre as agências. Mas isso é fundamental. Isso é fundamental, primeiro, para poder dar essa visão integrada, e segundo, para otimizar, para a gente ter ganho em eficiência na entrega desses serviços. O Acórdão 2362, de 2015, do TCU, ele fez uma avaliação, um levantamento sobre a forma como a gente contratava software, né? E ficou muito claro a tendência de cada agência ou cada organização pública contratar a sua própria fábrica de software para desenvolver as suas próprias soluções, né? Então, lá, aquilo que todo mundo já sabe, ficou documentado, né, de que temos muitos serviços que são repetidos. Então, muita gente contrata a fábrica de software para desenvolver sistemas de back-office, para desenvolver sistemas administrativos. Estou vendo o Gutenberg aqui, o trabalho que a CGU fez esse ano, mapeou que foram 93 sistemas, eu acho, né, Gutenberg? 93 organizações estavam comprando ou desenvolvendo sistemas de RH. 93. De cerca, não sei quantas eles avaliaram, mas no levantamento de governança participam 300. Ou seja, a cada 3 organizações, uma estava fazendo a mesma coisa. E a nossa leitura é que a gente não tem dinheiro, ou não tem recursos para pagar
por essa ineficiência da duplicidade. A gente nunca teve, em verdade, esses recursos. Então, é necessário mudar essa visão. Segundo, é que a gente vive a era das plataformas. O que é uma plataforma? Uma plataforma é um meio de conectividade. Ela conecta produtores e consumidores. Então, todo mundo está usando Uber, Airbnb, Mercado Livre, enfim, todas essas plataformas que vocês possam pensar, de uma forma ou outra, elas buscam conectar pessoas, conectar produtores de serviços e consumidores. Para construir uma plataforma, é caro, não é? Desenvolver um sistema novo, todos os recursos que precisam ser colocados ali, pode ser caro. Agora, o custo marginal de adicionar novos produtores ou novos consumidores à plataforma, ele tende a zero. Você consegue escalar muito fácil uma plataforma. Então, o que isso faz a gente refletir? Que é necessário avançar na construção das plataformas. Imagine, senhores e senhoras, se a gente não tivesse o Comprasnet, por exemplo, se cada organização tivesse fazendo seus próprios pregões eletrônicos, ou se todo mundo tivesse que ter o seu portal da transparência, fazer os seus pagamentos por meio do seu próprio CIAF. Vocês imaginam a situação que a gente estaria. Então, conceber as plataformas, tanto as plataformas de entrega de serviços diretos, quanto aquelas plataformas que instrumentalizem a entrega de outros serviços, como, por exemplo, a autenticação. Todo mundo tem que autenticar, de alguma forma, o cidadão para prover acesso aos serviços públicos. Por que a gente precisa fazer isso de maneira separada? Alguém tem que assumir essa responsabilidade e entregar uma plataforma de autenticação que seja única e que facilite com que cada um dos senhores, ou cada uma das suas organizações, possa se concentrar na sua política pública, no seu serviço público específico, e não em atividades meio, ou então em infraestrutura. Então, conceber e avançar no uso de plataformas é essencial. Um ponto importante, ou talvez mais imediato nessa questão, seria avançar também no compartilhamento de infraestrutura. Eu tenho certeza que muitos estão aqui, alguns que estavam de manhã e já saíram, eu tenho certeza, ainda muitos gestores, muitos CIOs não dormem tranquilos pelas condições no qual estão os seus CPDs, os seus servidores, muitas vezes armazenados de maneira precária. E vocês observem que incoerência que a gente tem. Às vezes você vai discutir com a empresa pública, com as empresas de TI, e eles têm espaço ocioso, ou têm capacidade nos seus data centers, de nível Tier 2, Tier 3 agora, para hospedar serviços e hospedar dados, hospedar servidores. E, ao mesmo tempo, nós temos organizações públicas que não têm a menor capacidade de fazer isso nas suas organizações. E, ainda assim, a gente convive com, às vezes, espaço disponível não ocupado de um lado, ociosidade de um lado, e necessidade do outro. Isso é um arranjo que a gente precisa resolver. Aí tem discussões diversas, nuvem, algum nível de centralização, compras conjuntas, enfim, são várias as formas, mas a gente precisa avançar e parar de querer gastar os nossos preciosos recursos e as nossas pequenas equipes para poder ficar ali mantendo as nossas salas-cofres, os nossos CPDs. Liam Maxwell, ele é o CTO do Reino Unido, ou pelo menos ele foi CTO durante quase 4 anos que o Reino Unido ingressou nessa de governo digital. Ele ficou conhecido pela capinha do seu celular. Ele tem essa capinha onde ele pergunta, what is the user need? Qual é a necessidade do usuário? E ele sempre usava isso quando chegava algum gestor que queria comprar tecnologia. Ele falava, você quer um novo CPD, mas qual é a necessidade do usuário que você vai resolver? Será que essa é a forma de resolver a necessidade do usuário? Essa obsessão pela necessidade do cidadão, ela mudou a forma como o Reino Unido tem produzido serviços. E algo que eles têm muito claro é que governo digital não é compra de mais tecnologia, não é investir em mais tecnologia, é investir num olhar voltado para o cidadão, é mudar os processos olhando para o cidadão. E isso a gente precisa repensar também. A gente chegou, não estou falando de execução, mas de orçamento esse ano, declarado pelas empresas e organizações públicas, a 18 bilhões de reais em TI, 18,9, frente a 12 em 2010. Então, apesar da crise, os orçamentos de TI têm crescido. Claro que a gente sabe que tem contingenciamento, muita gente não executa isso, mas ele é um crescimento significativo, significa que a gente está gastando mais. Mas a gente está entregando mais, ou melhor.
Não se faz serviços digitais ou não se tem um governo digital sem dados, sem informação. Isso foi debatido à exaustão aqui, o Wesley vai poder tratar com muito mais propriedade que eu sobre esse tema. Mas a gente precisa romper as barreiras que dificultam o intercâmbio de informações. A gente vê claramente, ou se discute muito sobre duas barreiras. Uma é o proprietário da informação, né? Aquele que efetivamente não quer disponibilizar a informação, porque informação também está ligado a poder, a razão da existência de organizações, de setores, e o outro ligado ao custeio, né, do compartilhamento. Né? Muitas organizações dizem o seguinte, tá, toda vez que eu libero uma informação para você, eu pago uma conta com o SERPRO. Se eu libero para 200 organizações, eu pago 200 contas para o SERPRO. Eu não tenho dinheiro para isso. Isso é algo que a gente precisa discutir. Quais são essas barreiras, esses entraves? A informação precisa fluir melhor, com todas as salvaguardas de classificação, de proteção, mas a gente não vai entregar mais serviços e integrar processos sem o dado fluir. E a gente discute muito esse cidadão. Né? Quem é esse cidadão? Para quem a gente está projetando, né, os nossos serviços públicos? Muitas vezes a gente discute até lá, mas outro dia a gente estava discutindo lá com a equipe de auditoria, o pessoal falando, mas eu gostaria que fosse assim. Né? Ou eu acho que o serviço deveria funcionar assado. Mas a gente tem que caminhar e avançar. A gente não pode mais desenvolver sistemas ou soluções supondo o que o cidadão precisa, porque as realidades são muito diversas. Paulo acabou de falar aqui a questão da inclusão digital. Apenas um exemplo, vou dar um exemplo. Segundo os dados da pesquisa TIC Domicílios, as classes D e E preferem, numa ordem de 4 vezes, se comunicar com o governo por meio de redes sociais. Para cada cidadão da classe D e E que se comunica pelos canais oficiais, pelos portais, 4 se comunicam pelas redes sociais. Quando você vai olhar os aposentados, a situação se inverte, eles preferem se comunicar por e-mail. Né? Então, assim, conhecer números, avaliar quem está utilizando o serviço público ou quem precisa desse serviço é essencial para que a gente realmente, né, entregue aquele serviço que o cidadão necessita. E falando de entrega, né, também já debatido de manhã, a gente precisa avançar no provimento de serviços móveis. Né? Isso é uma tendência mundial também, e ela ajuda a romper com as barreiras da exclusão digital. Por quê? Porque é muito mais barato, é muito mais acessível, né, você ter um smartphone. A penetração no mercado consumidor de smartphones ou de celulares, ela é muito maior. Olha aqui alguns números. Se vocês observarem ali em verde, naquelas barrinhas, são os internautas que só consomem, só acessam a internet por celular. Então, no ambiente rural e nas classes D e E, né, esse número é superior a 50%. Né? Nas classes D e E chega a 65%. Então, se a sua organização está fazendo um serviço público e vai colocar só no portal, você está excluindo 65% dos cidadãos das classes D e E. Ao passo que apenas 10%, que são os indicadores de azul, só utilizam computadores. Então, para grande parte dos nossos serviços, ignorar o provimento em plataforma móvel não é mais uma opção. Né? Vocês vejam que isso na classe A é quase irrelevante. Né? 84% utiliza tanto computadores, né, notebooks, quanto 8% usam 8 só usam computadores e 84 usam ambos. Então, você não tem uma exclusão tão grande. Vou roubar um pouquinho dos minutos que o Wesley me prometeu o tempo dele. Já obrigado, não me bata, por favor. Bem, só que isso não é a realidade para todo mundo. De novo, vamos pegar a realidade dos aposentados ou das pessoas acima de 60 anos. Olhem como a faixa em azul cresce nas pessoas acima de 60 anos. Então, pessoas acima de 60 anos gostam muito de usar o computador. Né? Paulo falou aqui, né, o neto ajudou a romper o avô a quebrar um pouquinho aquele medo de uso do computador. Mas tem muitos deles que têm um pavor ainda maior do celular. Então, conhecer esses números, sejam quais eles forem, a depender do seu serviço, da sua realidade, se isso é para a região norte, se isso é para a região sudeste, isso muda. Então, desenvolver serviços e políticas públicas com base em indicadores e dados é essencial. Isso passa por um repensar da atuação das empresas públicas. Cerca de 1/3 do nosso mercado, nosso esforço em TI hoje é feito ou é contratado por meio de empresas públicas. De acordo com a Constituição Federal, existem 2 razões para a exploração de atividade econômica por parte do Estado.
Uma é segurança nacional e a outra é relevante interesse coletivo. Relevante interesse coletivo. Então, se é pelo interesse coletivo, o provimento e a entrega de serviços por parte das empresas públicas deve atender não ao interesse das empresas públicas, e sim das organizações públicas das quais todos vocês fazem parte. Então, o interesse, a forma, ele não deve atender somente à necessidade de lucro ou de entregar resultados, e, aliás, esse é um ponto muito importante para ser discutido, né? As empresas públicas estão com resultados financeiros muito negativos, né? O SERPRO teve um resultado operacional negativo da ordem de 400 milhões ano passado, em 8 anos recebeu aportes da ordem de 800 milhões. Então, a saúde financeira das empresas precisa ser respeitada sim. Agora, a forma como a sua atuação vai privilegiar ou vai catalisar a atuação das diferentes organizações públicas no provimento de serviços precisa ser revista. Quando foram criadas SERPRO e DataPrev, né, elas foram criadas, né, por legislações para atender exatamente o Ministério da Fazenda, né, e o Ministério da Previdência. No entanto, ao longo do tempo, elas passaram a querer ou a atuar prestando serviços para um público maior, para mais organizações, né. Elas passaram a ser empresas de TI do Estado. Só que o seu referencial legal e a sua regulamentação e o modelo de governança, a composição do seu conselho, reflete a realidade na qual elas foram criadas. Então, se elas vão ser empresas de TI do governo, o seu modelo de governança também precisa se adaptar a essa realidade. Se elas vão continuar sendo prestadores de serviços exclusivos ou quase dedicadas à Fazenda e à Previdência, então está ok. Então, essa não vai ser uma opção do Estado, mas precisa estar harmônico, né? Se eu vou prestar serviço para todo mundo, esse modelo de governança tem que estar alinhado. Falando em modelo de governança, eu já chego aqui nas minhas conclusões finais. A gente discutiu muito governança ao longo dos últimos 8, 9 anos com vocês, né? A gente tentou induzir práticas de governança, melhora, né, e induz com que cada organização tente avançar nos seus planejamentos, nos seus processos internos. Mas chega a hora de a gente dar um próximo passo também. Todas essas questões que eu discuti aqui, ou que eu tentei pontuar para vocês, das mudanças de governo eletrônico para governo digital, passam necessariamente por maior articulação, passam necessariamente por um nível de liderança que hoje a gente ainda não tem, o que a gente precisa aprimorar, né? STI e os OGS, de maneira geral, avançaram muito, mas a gente ainda está longe de ter uma governança de TI em nível de Estado, né? Alinhar os interesses das organizações públicas, de quem tem dado, de quem quer entregar, de quem precisa ter dado, de quem tem capacidade ociosa, de quem está precisando, tudo isso precisa ser discutido. Quais serão os projetos que serão priorizados? Quem vai receber orçamento porque tem projeto, quem vai deixar de receber porque não tem projeto e não vai poder avançar? Então, esse tipo de decisão precisa ser tomada pela administração e isso vai exigir uma revisão no modelo de governança, né? Muitos países designaram isso para uma função, para uma pessoa, um CIO, né? O CIO do governo, o CTO, ou então para uma estrutura colegiada. Não importa, eu não estou defendendo aqui um único modelo, mas a gente precisa instituir um modelo, onde essas decisões, as decisões difíceis, orçamentárias, arbitrar as dificuldades, ele precisa ser feito, né? E só assim, com mais articulação, quando a gente parar, resistir àquela tentação de fazer as coisas de maneira isolada, né, a gente vai conseguir entregar um serviço mais integrado, mais simples, pensando de maneira também obsessiva na necessidade do cidadão. Assim, ele vai começar a, talvez, um dia, olhar para a gente, olhar para nós, servidores públicos, né, e respeitar um pouquinho mais pelo serviço e pela qualidade daquilo que a gente hoje já quer entregar para eles, mas muitas vezes não consegue. Então, é preciso um repensar, né, e acredito que a gente tem muito a comemorar, né, nesse momento, temos que celebrar as conquistas, mas podemos agora dar um salto adiante e continuar avançando. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Márcio, pela apresentação. Eu acho que você já deu o gancho direitinho aí para a apresentação do